Ei, aqui é o Felipe e finalmente chegou a hora de falar de Elder Scrolls Online, tal jogo que eu tenho certeza que é de interesse de pelo menos uma boa parcela do meu canal, principalmente os amantes de RPG, a galera que tá aí no canal desde a época de Skyrim. E esse jogo é engraçado porque ele teve a hype na hora errada, ele teve a hype na época do lançamento do jogo, quando ficaram sabendo que ia ter um Elder Scrolls Online, um MMO, a galera tipo enlouqueceu, entendeu? Eu achei que ia ser o apocalipse quando lançasse o jogo, todo mundo tava empolgado e bolando guildas e tal. Eu tava empolgado naquela época, só que o tempo foi se passando, foram saindo os gameplays, as cenas do jogo em si, a beta, o povo com o tempo, vendo o resultado, vendo que o jogo não tava lá, essas coisas, foi se distanciando, foi perdendo interesse. Quando finalmente o jogo foi lançado e todo mundo ficou sabendo do preço e a mensalidade dele, foi aí que o clima acabou totalmente, negada tudo broxou. Acontece que, quando um jogo tem um valor tão alto, ele automaticamente atribui uma qualidade pelo menos do nível, tal qualidade que Elder Scrolls Online, pelo menos ainda, não tem. Enfim, em primeiro lugar eu quero deixar aqui claro que Bethesda não tem nada a ver com esse jogo, né? Eu já vi muita gente xingar Bethesda. E estragou Elder Scrolls. Não estragou nada. O Mr. Todd Howard e sua galerinha tá provavelmente brincando com o próximo Fallout, que eu sei que eles não são idiotas. Eu tenho fé nisso. A empresa responsável por esse jogo é a ZeniMax Online. Bethesda é apenas a distribuidora do jogo. Então tudo que é diferente, que ficou estranho, que não ficou tão, como se diz, familiar para jogadores veteranos de Elder Scrolls, está diretamente relacionado ao fato de que foi uma equipe totalmente diferente de pessoas que fizeram esse jogo. Pegar a essência e a lore de um jogo que sempre foi single player e tentar inserir isso em um contexto de multijogador é uma parada no mínimo ousada, uma parada arriscada, difícil de se fazer. O tempo do jogo em si se passa cerca de 1000 anos antes dos acontecimentos de Skyrim. Há duas principais tretas rolando em Tamriel. Uma delas relacionada à parte cooperativa do jogo e outra relacionada à parte, PVP do jogo. O enredo da trama cooperativa do jogo gira em torno do nosso principal vilão, o príncipe daédrico Molag Bal, que está tentando escapar de seu plano de Oblivion para poder invadir Tamriel. Por outro lado, temos as tretas políticas rolando, uma guerra civil entre as três principais alianças do continente, que é Aldmeri Dominion, Ebonheart Pact e Daggerfall Covenant. Cada pacto tem suas raças pertencentes e essas raças só podem ser de um determinado pacto. Vamos supor que você quer jogar com, um orc, você vai ter que ser da Daggerfall Covenant. Eu, por exemplo, sou um High Elf, então eu só poderia ser da Aldmeri Dominion. O jogo obviamente não se passa em qualquer canto de Tamriel, porém os principais países, os principais estados e localizações são jogáveis. Cada um desses estados são imensos e totalmente exploráveis, e é interessante que você conhece, você visita em si o berço de cada raça do jogo. Você vai ter lore sobre os Khajiit, sobre os High Elves, sobre, os Redguard, sobre qualquer raça do jogo. Vai ter totalmente, um país em si para você conhecer, todo relacionado àquela raça. Isso é bem interessante. É como se eles tivessem reconstruído o mapa em si de todos os jogos que vocês já jogaram, de Elder Scrolls, só que com um ar fantasioso. Tá aí um elemento que eu odiei no jogo, mas isso vocês já estão acostumados, é só uma opinião minha. Eu não gosto desse design artístico fantasioso. É uma parada difícil de explicar, mas essa imagem aqui resume toda a conversa. À direita temos aqui um design mais realista, rústico e simples. Madeira, aço e couro, saca? Típico dos Elder Scrolls Offline, que já jogamos até hoje. E à esquerda temos aqui o nosso modelo fantasioso da mesma paisagem, que está presente no caso no Elder Scrolls Online, que é uma coisa mais colorida, mais extravagante. Cara, eu não gosto, eu acho tosco isso. E o que você ouve muito por aí é que, é porque é um MMO. Todo MMO é assim. Bem, eu não sei onde é que tá escrito que todo MMO tem que ter um design fantasioso. E se todos são assim, por que não fazer um que não seja assim? Ele pode ser no mínimo mais interessante. Mas enfim, anyway, os gráficos em si do jogo estão bastante bonitos, bem detalhados, a textura tá bem bonita, os brilhos, os efeitos de iluminação, raios de sol pelas árvores, tá uma coisa bem bacana. Apesar desse ar fantasioso, a área natural em si do jogo é bem bonita, as florestas bem, as árvores imensas, etc. O design também das dungeons eu achei simplesmente fantástico, cada dungeon tem um design único, uma coisa bem bonita, as paisagens, a forma das plantas, as aberturas no teto, pelo menos o cenário tá foda. O mapa em si ele é dividido pela parte de cooperação e a parte de PVP. Essa parte cooperativa é qualquer lugar além de Cyrodiil, que é onde vão ter cidades populadas, NPCs, você vai completar quests, tem vários locais para você visitar, dungeons para explorar.
Tudo que você está acostumado a ver nas versões offline do jogo, você vai ver nessas partes cooperativas. E o PVP em Cyrodiil é uma parada totalmente diferente. Apesar de simples, ficou algo bem interessante. É uma batalha bem estratégica, uma das poucas batalhas estratégicas do jogo, que se baseiam em tomar e proteger propriedades, sei lá, fortes, torres, castelos, etc. Isso conta com várias ferramentas como balistas e catapultas, veículos e máquinas para arrombar em portas, para arrombar muros, etc. É bem interessante como tem vários jogadores, é uma parada bem intensa. Isso vai te forçar a ter uma certa comunicação com o seu time, uma certa estratégia a mais de quem vai primeiro, por onde vão rodear, como que vão colocar os respawns, né, os acampamentos dos jogadores em volta de cada local. É uma parada que funciona bem interessante. A partir do nível 10 você já pode ir para Cyrodiil e lutar lá, e mesmo você não fazendo porra nenhuma de diferença no nível 10 lá, é bem interessante para assistir um pouco as batalhas, para entender como tudo funciona. Enfim, isso aí com o tempo de aperfeiçoamento vai ficar um sistema bem foda. O sistema de skills e experiência tá bem parecido com os outros Elder Scrolls, porém com uma pequena diferença. Os seus skills é totalmente independente do seu nível. Você pode sim subir de nível ganhando experiência normalmente, como você já está acostumado a ver em outros RPGs, matando monstros, completando quests, abrindo locks, etc. Já os seus skills são aumentados de acordo com que você usa eles. Se usa 2 mãos, você vai subir o seu nível de 2 mãos, e assim por diante. Cada nível que você sobe, você ganha um skill point, e esse skill point pode ser usado, né, em várias skills que você vai upando de acordo com o que você usa. Eu também senti falta, né, dos designs interessantes dessas skills, tipo a constelação de Skyrim, né, em Elder Scrolls Online ficou só um menuzinho, mas enfim. O display em si do jogo ficou bem parecido com Skyrim, entendeu? Com o passo em cima, as 3 barrinhas, porém alguns aspectos, por exemplo, eu não gostava do crosshair, não gostava daquelas barrinhas que acabavam pro meio, e isso foi um ponto bom no jogo, que foi a liberdade que ele te dá para criar e instalar add-ons, ou seja, mods pro jogo. Obviamente são mods que não alteram em si a matriz do jogo, que não diminuem a dificuldade, aumentam o seu personagem, são só mudanças simples para o display do jogo, para informações na tela. Então você pode baixar vários add-ons interessantes para sua tela e deixar ela de acordo com o seu gosto. Enfim, até agora na análise vocês não ouviram nada de tão ruim ainda. Ouviram sobre o imenso tamanho do mapa, os gráficos bonitos, etc. Porém o jogo não é feito apenas de aparências, de gráficos. E um aspecto importantíssimo em um jogo de batalhas, adivinha qual é? São as batalhas. Pois é, e é aí onde pecaram. Atualmente, as batalhas do jogo são feias, monótonas e dificilmente estratégicas. Você tem agora a opção de desviar, né, de rolar o seu personagem, o que é bem interessante, bonito e tal, mas ela quase nunca funciona devido à espécie de mistura com batalhas de turnos. É como se o posicionamento dos personagens na tela não importassem. Os acertos no geral são confusos, você não sabe quando vai acertar, quando vai errar um ataque. As animações de batalhas são horríveis, cara, isso me arde profundamente. Eu fico pensando, será que é tão complicado, tão caro contratar uma galera que faça um bom trabalho de motion capture? Em Elder Scrolls Online você parece um boneco encapetado, cara, saca? As pausas que você dá com o braço na hora de atacar, eu até vi o que eles tentaram fazer ali, saca? Lá no fundo eu vi a tentativa falha de deixar um pouco mais realista, né, os acertos de espada, que quando você acerta algo ela dá uma parada para depois continuar. Só que precisava de um pouco mais para poder incluir isso. Eles deviam preocupar em fazer a batalha funcionar primeiro, para depois fazer a pausa da espadada, saca? Isso é um detalhe que conta. Para um jogo de luta, para um jogo de batalhas de espada, uma coisa que conta é a movimentação, os swings de espada, os passos, as esquivas, os hits, tudo isso conta. E para um jogo onde você parece um boneco do capeta e seus swings acertam de forma aleatória, fica estranho, velho. A impressão que dá em batalhas grandes é que você tá, sei lá, com um lag infernal, mesmo a sua conexão não sendo nem um pouquinho lenta. Por exemplo, me explica agora o que aconteceu nessa batalha e por que eu morri. Pois é. Outro aspecto muitíssimo importante que jamais pode ser deixado de lado em um jogo: sons, cara. E assim como detalhes de animação de swing, de espada, etc., o som da espada, o som do swing também é muitíssimo importante. Eu passei a prestar mais atenção em som de jogo na época que eu enchi o meu Skyrim de mods sonoros, cara. E quando você passa a perceber o som de cada swing, de cada flechada, a água corrente dos rios, seus passos na água, seus passos com armadura pesada, leve, etc., são detalhes
detalhes que quase dobram a sua imersão no jogo. E em Elder Scrolls Online, assim como as batalhas, também não tá lá essas coisas, até porque com essa impressão de lag do capiroto, os sons de vez em quando também bugam. Uma hora você tá atacando e não tá acontecendo nada no áudio, e de uma hora pra outra tudo acontece de uma vez, entendeu? É muito estranho, cara. Quanto às músicas, aí já tá ok, eu não vi nada de ruim, também nada de tão espetacular. As músicas de fundo estão bonitas, combinam com o ambiente, combinam com cada lugar que você tá. Eu não sei se eu tô ficando louco, mas eu tenho quase certeza que eu ouvi uma música que eu já tinha ouvido antes em Oblivion, então eu acho que eles também deixaram a trilha sonora de outros Elder Scrolls nesse online. Inclusive quem fez uma pontinha no jogo aí foi a Malu Fênix, né? Provavelmente os jogadores de Skyrim conhecem a Malu, e ela foi contratada pela ZeniMax para fazer, né, o som de um bardo em uma das tavernas. Eu ainda não achei a taverna, né? Porque é um pouquinho grande o local para se procurar, mas na descrição vai ter, né, o link para um vídeo onde ela canta essa música, né, que tá no jogo e que é linda pra caralho, cara. Agora o ponto mais impressionante e mais forte em questão do som desse jogo é que tudo nesta porra é dublada. Dos 25 GB do jogo, eu tenho certeza que uns 10 a 15 é tudo vindo de dublagem. O que, é claro, sempre vai ter contrapontos. Uma pequena parcela dessas dublagens são bem meia boca. A impressão que se dá é que chegaram em qualquer um, falaram, não, vem cá, lê essa parada aqui, lê esse papel aqui no microfone, só que esqueceram de explicar pro cara que ele era um fantasma que tava fazendo um boss em uma dungeon super movimentada. Lucky feet, mortal. The staff is still mine. Por outro lado, também tem muitos dubladores ótimos. Grande parte eu reparei que são vozes que você já ouvia em outros Elder Scrolls, os mesmos dubladores, várias vozes de personagens do Skyrim, de Oblivion. Sheogorath has a sick sense of humor. Look, you want the book? Whack some folks with a wabbajack! E vários outros dubladores famosos de outros jogos também. Uma voz que eu reconheci na hora e que eu curti pra caralho de achar nesse jogo foi da Rachel, a que faz a voz da Feng em Final Fantasy. In Mazenelt, we saw visions of ancient soldiers, survivors of a strategic attack on a city of darkness. Parece que até as quests que ela dublam fica mais interessante com aquela voz. Então é outra coisa que influencia bastante, e nesse jogo não deixa a desejar pelo fato de ter dublagem pra dar e vender. A ambientação do jogo, apesar de bacana, linda, grande, você tem vários biomas, vários locais pra visitar, todos eles lindíssimos. Uma coisa que deixou muito a desejar foram spawns fixos de inimigos. A grande merda desse sistema em Elder Scrolls Online é que as dungeons públicas simplesmente ficaram toscas pra caralho. Pensa comigo, você acaba de entrar em uma dungeon onde uma caralhada de outros players estão. O objetivo da dungeon é matar o chefe, no qual tem ótimos drops, e spawna cerca de, sei lá, de 1 em 1 minuto, 2 em 2 minutos. Adivinha o único possível resultado disso? Você chega no final da dungeon, tem uma arquibancada de 50 players, tudo no mesmo lugar esperando o spawn do chefe. Quando ele aparece, todo mundo ataca ele ao mesmo tempo e mata ele em 3 segundos, e tudo que você tem que fazer é tentar encostar o dedo nele nesse intervalo de 3 segundos. Assim aparece uma mensagem na tela dizendo que você completou a dungeon, pois você matou o chefe, mesmo tendo uma participação ridícula na batalha do chefe. Poderiam ter pensado em algo melhor, poderiam ter bolado um sistema mais útil. Após o último patch, eles mudaram a parada em relação a isso, eu achei que ficou bem interessante. Eles deixaram um intervalo de tempo para o boss te dropar itens novamente. Vamos supor que eu acabo de matar um boss, eu posso matar ele depois em seguida, né, nos próximos 2 minutos, só que ele não vai me dropar nada, ele só vai dropar após, sei lá, uns 10 minutos. Então ele te força a não ficar colado, saca? Virar piolho de chefe em dungeon, porque isso atrapalha quem tá passando por ela. Às vezes você entra numa dungeon e sai dela sem ter completado, saca? Você fala, peraí, eu não completei a dungeon, porque você passou por lá e nem viu o chefe, porque já tinha um monte de gente matando ele. Então é um sistema que tá quebrado, tá estragado, eles estão tentando consertar, só que na minha opinião merecia um sistema de spawn dinâmico de inimigos e chefes, ficaria bem mais interessante. Porém, tirando essas dungeons públicas, temos as dungeons particulares, aquelas que você só entra e quem vai aparecer dentro da dungeon é você e seu grupo. Então essas dungeons são as únicas que, na minha opinião, funcionam de verdade, são difíceis, são estratégicas, você vai precisar de uma boa comunicação com seu grupo. Por exemplo, na noite passada eu passei tipo umas 4 horas, saca, com um grupo de gringo, tentando passar em uma dungeon, e é foda, é divertido, até porque fica fácil se divertir em grupo. Qualquer bosta de jogo que você joga, se você tiver em grupo, você vai se divertir. Geralmente isso é o que salva em MMOs. Agora, um ponto bom do jogo são os patches frequentes, cara. Acontece que o jogo ele saiu em beta, né, tipo há 3 semanas antes do lançamento do jogo. Então é óbvio, não deu tempo de fazer porcaria nenhuma. Você acha que comprou o jogo agora,
mas na verdade você tá pagando 100 mais 30 de mensalidade para continuar testando a beta do jogo. O jogo ainda tem muita coisa quebrada, muito sistema tosco, muita coisa mal feita. Atualmente eu diria que não tá valendo muito a pena jogar o jogo, até porque semanalmente eles estão lançando patches que sempre consertam uma coisa, sempre adiciona, né, um conteúdozinho a mais, e que com o tempo isso pode vir a consertar o jogo. Um MMO nunca é uma coisa simples e pronta, saca? Não é igual qualquer outro jogo que eu analiso e digo, pronto, é assim o jogo. Porque toda semana essa análise vai basicamente ficar mais inútil, ela vai ficar mais velha, porque muita coisa que eu falei aqui pode mudar. Se Elder Scrolls Online fosse um RPG grátis, né, um típico free-to-play, eu diria que seria um dos melhores jogos free-to-play que tem por aí. Muito bonito, imenso, muito interessante, bem foda de se jogar, com um sistema de PVP interessante, só que é claro, ele não é grátis. Se esse jogo custasse R$50 e não tivesse sistema de mensalidades, e me perguntassem, Felipe, vale a pena jogar? Eu diria que talvez valeria a pena, por essa faixa de preço de R$50, temos aí até mesmo, né, o Final Fantasy Realm Reborn, que tá bem bonitinho, bem interessante, e com essa faixa de preço, então ele basicamente ficaria balanceado, né, entre os RPGs que temos hoje, os RPGs pagos. Só que a grande pergunta não são essas, a grande pergunta é, Felipe, esse jogo por 100 e mais 30 no rego todo mês pra jogar, só lembrando que a cada 3 meses você basicamente paga o valor do jogo de novo. Eu diria que não vale a pena porra nenhuma. Esse é o conselho que eu te dou. Fica na sua, espera o jogo pra ver o que dá futuramente. Pelo que eu vejo, né, nos chats do jogo, as pessoas conversando, em fóruns, etc., uma boa parcela de jogadores já perderam o interesse no jogo. Aqueles que já jogaram o primeiro mês, obviamente não vão continuar com a sua inscrição no próximo mês. Eu quero ver o resultado disso. O que é que a empresa vai fazer a respeito se uma grande parcela de jogadores simplesmente pararem de jogar no segundo mês. Eu quero que isso aconteça pra ver a cara da ZeniMax. Pois o jogo ele não tá finalizado, lançaram um jogo na cara de pau, cheio de erros, cheio de bugs, cheio de merda, entendeu? Mal feita. Agora quem diz que o preço tá pelas metade? Não, o preço tá inteiro, tá 100 e 30 mensal. Então isso é sacanagem. Eles não estão vendendo um RPG de qualidade por esse preço, eles estão vendendo o nome da marca por esse preço. Se fosse um outro jogo qualquer, provavelmente seria um jogo de R$40 pra comprar, mas não, é um Elder Scrolls, então tem que ser caro. E o que acontece? O povo compra, porque é um Elder Scrolls. Então a minha função com esse vídeo é colocar na cabeça de vocês que por enquanto o jogo não tá valendo a pena. Ninguém sabe o que vai ser do jogo daqui 5 meses, 6 meses, como é que vai estar a economia do jogo, como é que vai estar os sistemas do jogo, se vão consertar tudo que tá ruim hoje, mas por enquanto guarda o seu dinheiro. Guarda o seu dinheiro e reza pra esse sisteminha de mensalidade acabar, e assim que o jogo tiver um pouco mais polido, aí sim, eu vou ter todo o prazer do mundo em voltar aqui e refazer essa análise com tudo que mudou. Bem, então por hoje é só isso. Como sempre, análises, quíntuplo de trabalho. Então faz a sua parte, compartilha com quem tem interesse, né? Vamos trocar uma ideia nos comentários, me diga o que achou do jogo, caso você comprou e jogou, o que você esperava, o que você achou do vídeo, etc, etc. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.